Escolhemos as guerras erradas para lutar. Acho que isso é uma espécie de verdade geral. Mas quando você começa a olhar o cenário, pensa, espera aí, todas as guerras que escolhemos foram as guerras erradas, porque nenhuma delas deveria ter sido travada. E agora, de repente, os custos estão começando a se acumular. E claro, numa hora dessas, por que não? Vamos procurar mais uma guerra para entrar, porque como é que dizem? Quanto mais, melhor. E falando em quanto mais, melhor, convidei alguns amigos para se juntarem a nós hoje. Temos Kelly Vlaus, do Quincy, e também temos de volta o Matthew Ho, um amigo nosso. Já tivemos vocês dois aqui juntos antes, e eu pensei, sabe, preciso de um pouco de apoio de fogo. Tem muita coisa acontecendo agora. E, especialmente, o que está acontecendo no que eles chamam de alto escalão aqui nos Estados Unidos é uma das coisas responsáveis por nos meter nessas guerras idiotas, tentando entender o que afinal está acontecendo. Então vamos começar por essa. Quer dizer, obviamente, poderíamos estar falando da guerra com o Irã, que ninguém sequer sabe o que é neste momento. É um cessar-fogo, é um período de negociações, ou é só, sei lá, esperar as próximas bombas caírem. A guerra entre Rússia e Ucrânia é mais insanidade. Mas, no meio de tudo isso, existe a ideia de que sabe do que realmente precisamos, Matt. Precisamos de outra guerra para lutar. Que tal Cuba? Cuba será a próxima. Algum papel militar? Como eu já disse antes, e acho que vocês viram o que aconteceu em outros casos, todas as opções estão sobre a mesa, incluindo opções militares. E acho que Cuba seria sensata em prestar atenção à disposição do presidente Trump de afirmar as prerrogativas estratégicas dos Estados Unidos. E eles certamente não são páreo para os Estados Unidos da América. E se você observar o que a influência estrangeira conseguiu fazer no nosso hemisfério, foi bem pouco. Os russos, os cubanos e os iranianos na Venezuela. A forma como os países têm se aproximado dos Estados Unidos, da ACCC, dessa parceria, mostra que eles entendem onde está o equilíbrio de poder, especialmente nesse hemisfério. E isso certamente se aplica a Cuba. Então teremos muitas opções ali e estamos ansiosos por isso. Estamos ansiosos por isso. Quero dizer, vamos lá, Matt. Por que você está ansioso por isso? Antes era assim. Sabe, a guerra é algo muito difícil, e eu peço a Deus que nunca tenhamos que fazer isso. Mas se tivermos, então vamos assumir esse fardo, e assim por diante. Mas estamos ansiosos por isso. Quero dizer, foi um lapso de linguagem? O que você acha? Não, acho que em geral eles esperam por isso com entusiasmo. Acho que, sabe, Pete Hegseth, o restante deste governo e seus apoiadores, e uma grande parte das instituições dentro de Washington, D.C., que formam esse ecossistema, esse bloco, esse complexo industrial militar, acho que eles realmente esperam uma guerra com algum lugar como Cuba, onde poderiam corrigir o rumo, onde poderiam seguir em frente depois dessa derrota com o Irã. Quer dizer, eu me lembro de conversar com... Meu Deus, era Elizabeth Rubin ou Alyssa Rubin. Não consigo lembrar qual das duas era. As duas são repórteres. Sabe, isso foi há 15, 16 anos, Dani, na época em que nós nos opunhamos à guerra do Afeganistão. E ela tinha acabado de fazer um grande perfil do secretário Gates. E isso teria sido em 2009, começo de 2010. E a conclusão dela foi que Gates estava aceitando a escalada da guerra no Afeganistão porque sentia que o Departamento de Defesa, os militares, precisavam de uma vitória depois da derrota no Iraque. Precisavam de algo para se recuperar, algo para compensar, ou algo para direcionar a atenção depois daquela derrota no Iraque. E acho que você também tem isso. Agora, é claro, Cuba, como todos sabemos, tem sido uma obsessão dos Estados Unidos há mais tempo do que o Irã tem sido uma obsessão. Então há tanto esse desejo psicopático de guerra, de acumular uma vitória, quanto a obsessão institucional com Cuba. E isso se encontra aqui, sabe, no secretário de Defesa, dizendo que eles estão ansiosos por isso. Bem, vamos olhar para a própria Cuba, já que foi isso que o secretário de Guerra mencionou, e pelo que ele está ansioso.
Tirando essa obsessão, que imagino remonta mesmo a 1962, a crise dos mísseis de Cuba e a revolução que aconteceu quando o nosso favorito Batista foi derrubado e assim por diante. E a tudo que tínhamos lá e de que a CIA gostava, os negócios e por aí vai. Literalmente, o nosso homem em Havana, certo? Literalmente o nosso homem em Havana. Muito boa maneira de colocar isso. Então, depois que perdemos aquilo, e aquilo foi tirado de nós de forma grosseira, embora ele estivesse explorando o povo em Cuba. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Depois da crise dos mísseis de Cuba, quero dizer, dá para entender, quase entramos em uma guerra nuclear. Eles estavam prontos para permitir, ou na verdade permitiram, que armas nucleares fossem instaladas em seu território, apontadas para os Estados Unidos. Isso não era falso, não era, quero dizer, era uma questão legítima. Isso foi em 1962. Isso foi antes de eu nascer, cara. Já faz um tempinho desde então. E eu, na verdade, fiz uma viagem religiosa para Cuba, em 2015, acho que foi com a nossa igreja. E ministramos para algumas pessoas de lá. Eles mal conseguiam manter as luzes acesas. Naquela época, não conseguiam nem manter as prateleiras dos mercados abastecidas. E claro, agora temos um bloqueio naval contra eles. Literalmente, que diabos? Por que estamos tratando Cuba como se ainda fosse 1962 e eles tivessem armas nucleares apontadas para nós? Muita coisa tem a ver com a política interna. Mas primeiro, vamos falar da perda imperial, certo? A perda da colônia americana em Cuba. Então, quando os americanos tiram Cuba da Espanha, eles dão soberania ao país depois de um tempo. Mas a essa altura, as indústrias americanas já tinham passado a dominar Cuba, especialmente a indústria açucareira, por exemplo. E o que se teve, então, foi essencialmente uma colonização, uma neocolonização de Cuba pelos americanos. E fortunas imensas foram feitas com isso. Então, quando ocorre a Revolução, e Castro e seu pessoal tomam o poder, em 59, ou seja, lá quando foi, houve uma perda gigantesca de riqueza. E aí, é claro, muitos dos que supervisionavam o que eram, essencialmente, fábricas de trabalho escravo por toda Cuba, foram para os Estados Unidos. Assim como os americanos que perderam suas fortunas, porque os Estados Unidos também tinham muitos cassinos e resorts em Cuba. Então, Dani, acho que o que temos agora são décadas dessa raiva. Primeiro, pela injustiça de o Império Americano ter perdido uma de suas possessões, algo análogo à raiva e à obsessão com o Irã nos últimos 47 anos. Mas também há, dentro dos Estados Unidos, famílias que já estão na terceira, quarta, quinta geração e sentem que foram vítimas, sentem que foram roubadas, sentem que sua herança, seu legado, sua propriedade foram tirados por essa revolução. Na realidade, mais uma vez, elas administravam ou eram donas de fábricas que usavam trabalho escravo e de plantações que usavam trabalho escravo. Mas sabe, quero dizer, tudo isso foi construído. E agora, é claro, você tem, como todos nós sabemos, esse aspecto central de Cuba, especialmente, digamos, na política da Flórida, a importância dela no nosso mapa eleitoral, certo? Então acho que é assim que isso se tornou uma obsessão não só dos governos republicanos, mas também dos democratas. Quero dizer, pode-se dar crédito a Barack Obama por ter aberto as relações com Cuba até certo ponto, mas não tanto quanto poderia. E, certamente, o governo Biden não reverteu muita coisa do que o governo Trump fez em seu primeiro mandato. Quero dizer, o governo Biden nem sequer tirou Cuba da lista de países patrocinadores do terrorismo, a lista do Departamento de Estado, até o último mês do mandato. Então acho que havia muita coisa que governos democratas poderiam ter feito. Mas essa obsessão com Cuba existe há décadas. E tem a ver, mais uma vez, tanto com a perda de uma das nossas possessões, uma das nossas colônias, sabe, com a raiva imperial diante dessa injustiça, mas também com a política interna, muito alimentada por gerações de expatriados cubanos que estão aqui, e muito revoltados com o que aconteceu em 1959.
Kelly, seu escritório fica aqui em Washington, D.C. Então, ao longo de muitos anos cobrindo a segurança nacional nos Estados Unidos, você pôde conversar com muita gente. Algum dos seus contatos, especialmente agora, que esse assunto meio que voltou para o centro das atenções, o que eles dizem quando alguém pergunta por que quereríamos usar poder militar literalmente contra Cuba, como se eles representassem algum tipo de ameaça à segurança nacional? E, na verdade, deixa eu fazer uma pergunta mais específica. O que foi, uma semana atrás? O secretário de Estado Rubio foi às redes de televisão e disse, meu Deus, eles são... Deixa eu ver se consigo lembrar a frase certa que ele usou. Algo como uma superpotência em entrar nos países dos outros, ou algo assim. Não consigo lembrar exatamente como ele disse. Era tipo, não, temos que realmente nos preocupar com esses caras. Mas o que está acontecendo nos bastidores? O que as pessoas estão realmente dizendo? Sabe, quando falo com as pessoas sobre isso, não importa se são de esquerda ou de direita, democratas ou republicanas, elas sempre mencionam Marco Rubio. E essa obsessão que ele manteve durante toda a carreira política, a mudança de regime em Cuba. E o foco exclusivo dele como um laser na comunidade de exilados cubanos expatriados do sul da Flórida. Então não acho que alguém esteja sendo enganado. Eles não veem isso como uma campanha do Trump. E isso não tira nada do Trump, que foi fortemente influenciado pela comunidade que defende a mudança de regime no sul da Flórida. Mesmo no primeiro mandato, ele reverteu muitas das coisas boas que Obama tinha feito para suspender o embargo de viagens e outras sanções contra Cuba. Então não estou tirando nada dele, mas todo mundo percebe a forte influência de Marco Rubio nisso. Eu, sinceramente, acredito que ele vai levar isso ao limite. Acho que muitas dessas táticas agressivas que estamos vendo, como a ameaça de uso da força militar, são apenas ameaças. Na minha opinião, não acho que os militares dos Estados Unidos vão tentar invadir Cuba. Acho que muito disso é bravata. Mas isso não significa que esteja certo. Antes de mais nada, porque eles estão deixando as pessoas de lá passarem fome. O bloqueio está privando essas pessoas de combustível, de suprimentos médicos, obviamente de eletricidade, comida e outras coisas. E nós ameaçamos outras pessoas que estão tentando ajudá-las. Acho sim que a força militar é uma camada adicional nisso. E eles acham que vão conseguir arrancar de Cuba algum tipo de concessão drástica, dramática. O triste é que Cuba, na verdade, está disposta a fazer algumas concessões. Abrir sua economia para a iniciativa privada, implementar algumas reformas políticas limitadas. Não acho que estejam interessados em derrubar o regime socialista de lá e mudar de forma ampla a Constituição. Mas pelo que estou vendo e ouvindo de especialistas em Cuba, acho que eles estão dispostos a ir bem longe para reabrir o país. Então, o que mais me incomoda é que eles poderiam conseguir essas concessões sem prejudicar deliberadamente as pessoas na proporção em que têm prejudicado. Qualquer pessoa que tenha visitado a ilha nos últimos 6 meses diz que a situação está, sem dúvida, pior do que jamais viu. Não consigo nem imaginar isso. E embora, vou dizer uma coisa, você está falando de concessões. Quero dizer, em 26 de fevereiro deste ano, nosso governo fez algumas concessões bastante espetaculares ao Irã. Eles estavam dispostos a fazer concessões notáveis. Isso não teria havido guerra nenhuma. Teríamos conseguido muito mais do que jamais vamos conseguir agora. Então, há um precedente recente de fazer algo estúpido. Também vou dizer que tive algumas fontes diferentes, 2 separadas, nos últimos 3 ou 4 meses, que disseram que havia um plano de execução em andamento e pronto para ser colocado em prática, e que havia um desejo de realmente fazer isso militarmente. Isso foi colocado em espera por vários motivos, entre eles o fracasso no Irã. Mas eu temo, e o Matt estava falando disso há um instante, que possa haver alguma pressão para dizer, ei, precisamos de uma vitória.
Se era isso que Gates estava dizendo no Afeganistão, com o envio de tropas, quem pode garantir que Hegseth não vai dizer: sabe de uma coisa? Precisamos colocar as coisas de volta em uma posição positiva. Vamos perder no Irã. Que tal conseguirmos uma vitória fácil aqui, como fizemos na Venezuela? O que você acha? Matt, você primeiro. Ah, bem, ei, Reagan fez isso, sabe? Depois dos ataques contra os quartéis dos fuzileiros navais e a embaixada dos Estados Unidos no Líbano, em 1983, nós invadimos Granada, certo? E isso meio que encobriu a retirada dos Estados Unidos do Líbano. Aliás, uma das melhores decisões de política externa da minha vida. Sabe, Ronald Reagan tomou a decisão de que os Estados Unidos não tinham interesse em estar no Líbano e estar lá para apoiar a ocupação de Israel só seria desastroso para os Estados Unidos. Então, de novo, uma das melhores decisões de política externa que, na minha opinião, já foram tomadas na minha vida. Mas sabe, certamente essa ideia de que eles precisam mudar de rumo. Eles precisam se afastar do Irã. Precisam. Querem que o Irã deixe de ocupar espaço na mídia para não terem de investir capital político. No entanto, este governo não parece muito interessado nas eleições de meio de mandato. Quer dizer, acho que a maioria de nós teria pensado que eles fariam algo mais decisivo, tentando oferecer alguma forma de solução para a guerra no Irã, agora que estamos entrando em setembro. Mas não é isso que vemos. Então, talvez também não exista essa ideia de uma guinada para uma vitória rápida, barata e fácil em Cuba. Sabe, até que ponto isso se deve ao fato de o governo ter perdido a confiança? E isso é algo incrivelmente... Desculpe, você disse confiança ou competência? Bem, sim, sabemos que a confiança não está lá. Mas e a competência, certo? Mal colocada, ilegítima, algo que eles não deveriam ter. Mas quanto disso é isso? Porque, depois da Venezuela, imagino que a confiança deles estivesse muito, muito alta. E aí isso deveria levar alguns dias, tirar a liderança do Irã e depois apenas esperar que os curdos saíssem das montanhas carregando bandeiras, sabe? Retratos de Trump e Netanyahu sobre Tirã. Quero dizer, isso não aconteceu. Então, quanto disso é? Talvez eles também tenham perdido parte da confiança nessa capacidade. Mas quem sabe com isso? Quem sabe com este governo? E Kelly, o que você observou sobre isso? Porque nós também percebemos isso em alguns dos nossos outros programas, analisando diferentes aspectos dessa questão. Parece que o presidente quase não se importa com as eleições de meio de mandato, porque algumas coisas que ele poderia fazer para conquistar vitórias mais fáceis, por assim dizer, mas não parece estar fazendo. Como você interpreta isso? Eu realmente não sei o que pensar disso, porque eu, como repórter que cobre a política de Washington desde 1999 aqui em DC, nunca vi nada parecido com a forma como este presidente lida com a política partidária e com as eleições. Então, tudo parece sem precedentes. O fato de ele não passar mais tempo reforçando o apoio republicano a candidatos republicanos e de não fazer isso, contendo o fluxo do seu apoio em relação à economia, eu simplesmente não entendo. Ele disse abertamente que não se importa com a economia. Ele incentivou pessoas do seu círculo, como Mark Levin e Ben Shapiro, a dizer coisas como: burritos de $20? Do que você está reclamando? Dos preços da gasolina? Do que você está reclamando? A verdadeira questão é impedir que uma arma nuclear caia nas mãos dos iranianos, que poderiam colocar uma bomba nuclear numa mochila e atacar suas famílias em cidades americanas, ou jogar bombas sobre suas casas. Acho que foi Rick Scott, da Flórida, quem disse, meses atrás: eu realmente não me importo tanto com a economia quanto me importo em impedir que uma bomba caia na casa de um dos meus eleitores na Flórida. E então ele está, incentivando esse negacionismo dentro do, mundo de Trump, dentro do MAGA, ao custo, com o risco de prejudicar o apoio a candidatos republicanos de modo geral em todo o país e o apoio aos atuais ocupantes de cargos no Congresso.
E eu nunca vi isso antes. Todo mundo sabe que é a economia, estúpido. E é conforme as pessoas se sentem em relação à própria situação financeira que elas vão votar ou nem votar em novembro. Isso não vai ser uma onda azul, porque de repente os conservadores vão achar que precisam votar em socialistas democratas ou em outros democratas em novembro, seja qual for o dia da eleição. Vai ser porque eles vão ficar em casa. E há tanta energia do outro lado e tanta raiva do outro lado, eles vão ficar em casa. Então eu simplesmente não entendo. Acho sim que parte disso é que ele não consegue admitir o fracasso. E se ele reconhecer que a guerra está prejudicando a economia e o povo americano, o que ele teria de fazer para explicar por que está saindo tão rapidamente, ou fazendo concessões aos iranianos que não tinha planejado antes, ele tem que, sabe, isso vai contra um dos princípios essenciais do trumpismo. Nunca pedir desculpas, nunca admitir derrota. E ele está fazendo isso por sua própria conta e risco. E todo mundo consegue perceber. Acho que ele tem sorte de ainda ter alguns influenciadores pagos por Israel no bolso por aí, negando a derrota de Trump, que todo mundo vê bem na frente dos olhos. Vou voltar a isso daqui a pouco, a questão israelense nisso tudo, porque ela está muito em evidência quando se trata de escolher as guerras erradas, guerras que nem deveríamos ter começado. Primeiro, vamos olhar para a guerra com o Irã. Porque você fala que todo mundo sabe. Tivemos o pesquisador Rishi Baris no programa alguns dias atrás, e ele corroborou isso de forma bem clara, mostrando que dentro do universo MAGA, houve uma mudança dramática contra essa guerra, vinda de dentro do próprio movimento MAGA. Obviamente, isso já acontecia na população em geral. Mas ele mostrou que em todos os critérios, em todas as categorias de MAGA que analisou, ele dividiu em algo como uma dúzia de categorias diferentes. A única que realmente não tinha se voltado contra a guerra era uma pequena parcela. Acho que ele a chamou de os boomers da Fox News. Esse era o único grupo que ainda apoiava a guerra. Mas todas as outras bases dentro do próprio sistema do Trump se voltaram contra ela, o que deveria ter dado a ele todos os motivos do mundo para simplesmente aceitar o memorando de entendimento. Porque, segundo Baris, eles não se importam com o Estreito de Hormuz. Não se importam com toda essa história de dizer que a Operação Martelo da Meia-Noite destruiu a capacidade nuclear deles por 20 anos, e que, por isso, você não precisa fazer nada no restante do seu mandato. Mas eles se importam com a queda do preço do diesel, do preço da gasolina e com os alimentos não continuarem caros, e assim por diante. Então ele poderia ter aceitado isso e teria sido uma vitória. Mas em vez disso, ele voltou atrás, desfez aquilo e retornou a mais 13 dias, o que enfraqueceu tudo isso. E agora eles estão muito longe disso, o que está prejudicando a própria base dele. Matt, por quê? Porque ele é irracional. A única coisa que importa para ele é o próprio interesse. Ele é extremamente ignorante e é louco. E acho que isso é algo que temos de aceitar. Parece que continuamos, sabe, dando voltas e mais voltas, tentando entender Trump, quando simplesmente temos de aceitar que ele é louco e que não há certeza. Não há lógica. De novo, uma das coisas às quais ele é leal é a si mesmo. Ele não tem lealdade a instituições, ideologias ou eleitores. Então, acho que temos de aceitar que este é um homem que só quer estar no controle. Ele quer ter a capacidade de ligar e desligar a guerra, de iniciar e interromper negociações, e ter esse poder. E acho que é com isso que estamos lidando aqui. Não acho que seja nada mais complicado do que isso. Acho que, na verdade, ele é apenas um presidente louco, ou um rei louco, ou um imperador louco. Ele se encaixaria muito bem se Edward Gibbon estivesse escrevendo a história do declínio do Império Americano. Ele se encaixaria muito bem em um daqueles capítulos. E isso não é algo que a história diga que não deveríamos esperar. Há muitos líderes políticos que foram, na falta de um termo melhor, loucos. E sabe,
Pessoas em países do mundo todo sofreram por causa disso. Não acho que haja diferença. Bem, e acho que, para corroborar isso, foi isso que o presidente Trump disse há apenas alguns dias, na avaliação dele sobre onde estamos agora. E isso serve de introdução. 40 dias de guerra, não conseguiram nada. Não conseguiram. Na verdade, teve o efeito contrário. Fez com que eles tomassem o Estreito de Hormuz. 2 meses de bloqueio não funcionaram. 13 dias de nem sei como chamar isso. 13 dias consecutivos de ataques não resolveram. E agora, seja lá o que for em que estamos agora, também não resolveu. E juntando tudo isso, como um grande laço, é assim que ele enxerga a situação. O Irã está indo bem, indo absolutamente bem. Nós controlamos totalmente o Estreito de Hormuz. Temos controle sobre ele. Ninguém mais, só nós. Nossa marinha é inacreditável. E as coisas estão indo muito bem para o nosso país. Pode seguir. Certo que você tem algum contraponto ao que o Matt disse? Quero dizer, não quero entrar em análise psicológica, não tenho informação para isso. Mas me parece que Trump sofre de uma certa ilusão. E não é porque nós mesmos não a tenhamos criado. Digo isso porque, desde 2016, Trump desfrutou de um apoio imenso e incondicional da sua base. Ele podia dizer ou fazer qualquer coisa que fosse aceita, que seria engolida como verdade. E ele desfrutou disso por, quero dizer, anos. Já faz 10 anos. E isso diminuiu. Já não é mais assim. Mas ele não entende plenamente isso. Ou não quer entender, nem aceitar, que não tem mais esse apoio incondicional, que há rachaduras na armadura e que as pessoas conseguem ver a verdade, conseguem ver quem ele realmente é por baixo. Então ele acha que pode ir diante de uma câmera e dizer que esse cara é roxo, que 2 mais 2 são 5, e que uma porção de influenciadores vai repetir isso em coro em todas as redes sociais. E que se houver qualquer reação contrária, os influenciadores vão atacar furiosamente os críticos do imperador Trump. E como aconteceu no passado, em relação a cada coisa que ele fez ou disse, cada mentira só acabou prejudicando ainda mais os críticos dele. Bem, agora não é assim, porque os críticos dele agora incluem ex-conservadores do MAGA, pessoas da direita, e eles estão zombando dele, e ele não está acostumado com isso. Quero dizer, vi algumas manchetes, vi alguns memes que certamente devem estar mexendo com ele. Mas ele vai continuar alimentando essa imagem, e ela está parecendo cada vez mais patética, eu acho. Bem, é difícil contestar isso, mas aqui está a parte que me deixa um pouco intrigado. Podemos dizer que as evidências mostram que ele está adotando uma posição completamente irracional. Quer dizer, aquele trecho que acabei de mostrar, somado aos destroços de tudo que descrevi desde 28 de fevereiro, não há a menor chance nesse planeta de haver qualquer resquício de precisão em nada daquilo. Então você pode dizer, como o Matt diz, bem, sabe, ele tem alguns problemas, está louco, é o Rei Lear, seja lá o que for. Certo, há alguma justificativa para isso, mas é um pouco mais difícil quando outras pessoas dizem a mesma coisa. Gary, vou pedir que você reproduza 2 trechos, literalmente um após o outro. Primeiro, o general Keith Kellogg, seguido por Mike Pompeo. Os dois aparentemente não estão loucos, e ainda assim... O que eu diria é, ei, Estados Unidos, voltem e vejam o que Thomas Jefferson fez quando era o 3º presidente. É aí que você olha para os fuzileiros navais dos Estados Unidos e para dos salões de Montezuma às praias de Trípoli. Foi mais ou menos assim. Lidamos com os piratas berberes, entrando lá com força para garantir que eles não continuassem capturando nossos navios e prendendo nossos marinheiros. E esse é um daqueles casos em que você precisa usar meios militares para colocar os meios econômicos do mesmo lado. E acho que ele precisa continuar pensando nisso.
Um dos objetivos que eu sei que o presidente Trump está buscando é fazer os preços da energia voltarem ao normal e conseguir, de fato, a reabertura do estreito. Embora eu concorde com o presidente que temos controle sobre quem entra e quem sai, hoje não há livre trânsito comercial por ali. Isso fica evidente pela relutância das seguradoras em assegurar navios que passam pelo estreito. Para voltar ao ponto que queremos alcançar, acho que será preciso mais do que apenas pressão econômica. Acho que também serão necessários esforços militares contínuos. E acho que o presidente chegará à mesma conclusão. Agora, Matt, tenho certeza de que, como ex-fuzileiro naval, você provavelmente está cantando junto dos corredores de... Enfim, então ele está... Eu poderia fazer uma longa explanação sobre como aquela missão realmente foi e sobre quão poucos homens Presley O'Bannon de fato levou à costa. E comparar aquilo com isto, de qualquer maneira, forma ou aspecto, absolutamente ridículo. Esse é exatamente o meu ponto. E isso não tem nenhuma precisão histórica, nenhum conteúdo, nenhuma sabedoria acumulada ao longo dos tempos. Sem falar que você precisa voltar mais de 200 anos para encontrar um exemplo que sustente, certo? Que sustente o que você está propondo agora. Quer dizer, voltar à era dos navios de madeira para provar seu ponto sobre o que está acontecendo hoje, na era dos satélites. E sabe, há uma razão pela qual nós perdemos, certo? Porque não temos homens e mulheres que aceitem a realidade do mundo. Estamos tão presos à nossa própria mitologia que acreditamos que somos possíveis, que somos capazes de qualquer coisa. Mas o que você vê aqui, eu acho, é essa ideia da corrupção do nosso sistema, de como temos um governo de suborno legalizado. Temos um império cujo sucesso foi construído sobre o fato de termos nos tornado um dos 2 únicos impérios do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, quando quase todo mundo tinha sido reduzido a cinzas. Como não teríamos sido bem-sucedidos nos anos 50 e 60, certo? Quando o resto do mundo estava tentando se reconstruir. E tomamos isso como uma demonstração da nossa superioridade, certo? A supremacia. Certo. E ao longo das décadas, vimos os Estados Unidos queimarem aquele crédito que tinham, aquele dinheiro fácil que receberam, mais uma vez, por terem sido o único país que não foi reduzido a cinzas depois da Segunda Guerra Mundial. E estamos lutando. E também existe essa realidade do poder, certo? Essa ideia de que essas pessoas vão gravitar em direção ao poder. Elas querem estar próximas do poder, querem ficar perto dele. E também usar os privilégios que vêm com esse acesso. A pergunta a qual eu sempre volto no caso do Trump é por que ele se associou a esses neoconservadores? O que foi que o atraiu nisso? Tenho certeza de que a Kelly pode falar sobre isso muito melhor do que eu. Mas se você voltar ao que ele disse, ao que parece ser o instinto dele em relação a essas guerras, as crenças dele sobre essas guerras, e aí ele faz exatamente o oposto em relação a quem coloca no comando. Isso acontece porque as instituições em Washington são tão limitadas que se você não tem um currículo aprovado pelo complexo militar industrial, não consegue nenhum desses cargos. Ou é simplesmente porque é mais fácil acompanhar os neoconservadores, ou ceder aos neoconservadores. Quero dizer, qual é, sabe, essa explicação é algo que venho tentando entender nos últimos 10 anos, mais ou menos, certo? Quero dizer, de todas as coisas que ele colocou em prática em seus governos, por que essas guerras? E isso é simplesmente a realidade do império. Quero dizer, a mesma coisa que você poderia dizer que aconteceu com Barack Obama, certo? E aí vem aquela frase do Tom Woods. Não importa em quem você vote, no fim, você acaba com John McCain. Quero dizer, então, eu não sei. É. E Kelly, deixa eu te perguntar pelo ângulo do Pompeo. Há uma linha de pensamento que diz, bem, ele só reflete a elite, o complexo industrial, seja lá o que for, quer ganhar muito dinheiro. Mas parece que em algum momento não é só dinheiro. Primeiro, ele já tem muito dinheiro. Segundo, por que defender algo assim? Porque sejam quais forem as deficiências morais dele, ele certamente não é burro.
é muito inteligente, muito bem informado. Então, ele tem que saber que o que está dizendo ali não é algo que você simplesmente possa fazer. Entrar com força militar e abrir o Estreito de Hormuz. Quer dizer, ele não pode deixar de saber disso. E ainda assim, lá está ele dizendo isso com certo entusiasmo. O que você acha disso? Quer a visão cínica? Você precisa da visão raw, seja elas qual for. Quer dizer, cinicamente, eu diria apenas, veja para quem ele trabalha. Eu sei que ele tem algumas conexões e contratos com empresas da indústria de defesa. Tivemos algo no Responsible Statecraft, acho que no fim do ano passado, dizendo que o grupo de consultoria dele tinha alguns contratos na Ucrânia. Então, quando a solução dele para resolver a guerra na Ucrânia era dar mais armas a eles para terminar o trabalho, ele apoiava totalmente, sabe, acabar com a guerra. Mas, para acabar com a guerra, era preciso intensificar tudo. Bem, adivinha? Ele trabalha para uma contratada de defesa, então é claro que eles querem intensificar. E eu não ficaria surpreso se, em algum sentido, isso também estivesse acontecendo aqui. Se ele estiver por dentro de alguma fonte de renda, talvez fazendo parte do conselho de uma contratada de defesa neste exato momento, que vai se beneficiar da estratégia de atacar com mais força, em vez de sair, anti-ter esse caminho estritamente diplomático. E também é uma questão de política e ideologia. Quer dizer, Mike Pompeo foi um dos falcões mais ideológicos de Washington nos últimos, 20 anos. Primeiro como congressista e depois entrando no governo, no primeiro governo Trump. Eu me lembro, por exemplo, da política dele em relação à China. Muitos conservadores defendem que precisamos competir com a China. Não necessariamente entrar em guerra com a China. Podemos cooperar com a China, onde isso for possível, e reforçar nossa capacidade de dissuasão para preservar nossa segurança e nossos interesses na região. Mas Mike Pompeo era o tipo de conservador ideológico que basicamente dizia que não podemos conversar com a China porque o sistema deles é maligno. E usou isso como, um imperativo humanitário, moral e religioso para não cooperar com a China. E acho que essa é uma distinção que às vezes esquecemos. Trump tem pessoas ao redor dele que são tipos diferentes de linha dura, que têm visões diferentes de política externa. E acho que Pompeo é um dos mais odiosos porque ele quer ir à guerra por razões morais e humanitárias. E pessoas assim, com certeza, não escolhem a diplomacia em vez do militarismo. E neste caso, ele faz parte desse grupo de obstinados, que inclui Tom Cotton, outro ideólogo, que diz sim, precisamos acabar com a guerra e baixar os preços da gasolina. Mas a única forma de fazer isso é bombardear o inferno do Irã. E acho que isso é o pior dos mundos. Certamente não é bom. Então, isso meio que nos leva de volta ao nosso tema. Escolhemos a guerra errada para travar, o que significa que escolhemos qualquer guerra para travar. Vamos olhar a outra grande questão aqui, Rússia e Ucrânia. E claro, temos que voltar ao governo Biden para realmente começar a atribuir a culpa aqui. Sabe, muita gente olha o mapa. Eu fiz isso mais cedo hoje num programa em que falei sobre isso com muito mais detalhes. Mas, só pelo básico aqui, muita gente olha para isso e pensa, certo, bem, a Rússia não fez tanta coisa assim, pelo menos não nos últimos 2 anos. Então, é só disparar muito mais mísseis e drones da Ucrânia contra a Rússia, explodir mais postos de gasolina e refinarias. E isso vai inclinar a balança de volta a nosso favor. Mas como eu destaquei, esse é o mapa que vocês precisam observar, não apenas aquele outro. É aqui que se veem os dois lados juntos. E então você começa a olhar para alguns dos fundamentos, como a base de mobilização. A Rússia tem cerca de 31 milhões. A Ucrânia tem cerca de 5 milhões de possibilidades restantes, no total, de onde pode recrutar. Eu quase poderia parar por aqui. Em qualquer tipo de guerra de atrito, não dá para superar isso. Mas não é só isso, porque também há a defesa aérea.
Agora chega-se ao ponto em que o lado ucraniano está basicamente sem mísseis interceptadores de defesa aérea. Mesmo que eles não fossem tão bons, agora não há nenhum. Então por que ainda estamos lutando essa guerra e continuando a avançar em algo que quase literalmente não pode ser vencido? Matt, vamos começar com você. Bem, não houve mudança na vontade política, certo? E essa mudança de vontade política não vai vir de Moscou, de Kiev ou das capitais europeias. Talvez eu deva voltar atrás nisso, porque há a possibilidade de mudanças de poder, digamos na Alemanha ou na França, que abalariam o compromisso europeu com a Ucrânia. Então, se a AfD vencer as eleições nacionais na Alemanha, ou, digamos, Marine Le Pen chegar ao poder na França, talvez se veja essa mudança de direção política por parte da União Europeia. No caso dos Estados Unidos, essa ponte já foi atravessada. A mudança de direção política veio com Donald Trump chegando à Casa Branca em janeiro de 2025, e o último ano e meio, mais ou menos, de negociações tentadas que culminaram há um ano na cúpula de Anchorage. Essa ponte já foi cruzada. E para mim, esse era o maior perigo para a Ucrânia, a perda do dinheiro americano. E os europeus conseguiram compensar isso. Não totalmente, mas de forma bastante significativa. E agora, acho que os europeus e os ucranianos veem uma luz no fim do túnel. Talvez no sentido de que um Congresso democrata que assumir possa aprovar novamente pacotes de gastos para apoiar a Ucrânia. Esses pacotes poderiam até ser a prova de veto, com base no apoio à Ucrânia, que vemos tanto no Senado quanto na Câmara. Sabe, todo o caucus democrata poderia votar a favor. No Senado, provavelmente haveria uma maioria à prova de veto. E na Câmara, acho que o caucus republicano está mais ou menos dividido. Então, os pacotes de gastos em apoio à Ucrânia poderiam voltar antes de Trump deixar o cargo. Portanto, acho que até haver alguma mudança determinante na vontade política, esta guerra continua. Certo, é o seguinte, eu só tô desabafando aqui, admito. Não com você, mas com essas pessoas. Vamos lá, vocês precisam falar sério. De novo, um grande mapa verde. É isso que é. Pessoal, mais 25 milhões deste lado. E agora vem o irmão Zelensky dizendo: a propósito, se vocês me derem só 10% dos seus mísseis Patriot, que tem uma taxa de sucesso de cerca de 5 a 10%, eu vou destruir todos os mísseis balísticos russos. Quero dizer, isso nem faz sentido. Um míssil defensivo vai destruir a capacidade ofensiva deles? Mas é isso que ele está dizendo. Não chega um ponto, Kelly, em que, em algum momento, até sei lá, pessoas bem intencionadas do lado americano, sejam republicanas ou democratas, vão dizer: isso é irracional. O grande mapa verde e os homens, você não pode vencer isso. Então eu não vou continuar jogando dinheiro num buraco vazio. Ou chega. Bem, vou voltar ao Mike Pompeo por um instante. Eu participei de um debate há uma semana mais ou menos sobre esse mesmo tema. Eu não tinha percebido como ainda estava enraizada essa visão maniqueísta da guerra. Autocracias contra democracias, bem contra mal. Acho que estou numa bolha em que sinto que uma política externa racional e realista, como você disse, Dani, já deveria estar claro que a Ucrânia vai perder, porque isso se tornou uma guerra de atrito, que a Rússia vai continuar dominando até que a Ucrânia seja destruída. Mas quando você diz que um lado é mau, você automaticamente abre mão de uma via diplomática. Porque como é que se chama alguém de Hitler maligno? Como acusar alguém de ter a intenção de conquistar o mundo se não for detido na Ucrânia? Algo em que as pessoas ainda acreditam nesses tipos de cenários. É difícil, voltar atrás e dizer, bem, agora vamos sentar à mesa. Vamos encontrar uma forma de negociar isso. Vamos buscar algumas concessões dos dois lados que permitam a cada lado declarar algum tipo de vitória e sair disso. E eu realmente sinto que há pessoas como Pompeo
Applebaum e outros que estão tão comprometidas com essa ideia de uma sociedade do bem contra o mal que isso precisa chegar a um clímax. E esse clímax só seria a Rússia ser completamente expulsa do país e Putin ser derrubado. Eles não conseguem aceitar nada menos do que isso. E só por um segundo, desculpe, foi você quem colocou o Pompeo ali. Justo. Sinceramente, ele trata a guerra com o Irã da mesma forma. E essa é, sem dúvida, a visão israelense. O Irã é mau e aquele regime precisa ser derrubado. Não existe meio termo. Então, quando ele aparece dizendo, sim, eu quero sair da guerra, entendo que as coisas estão muito ruins agora, mas a única saída é bombardear mais. É porque ele não vê um caminho diplomático, porque o outro lado é mau. E Matt, sabe, eu coloquei ali aquela declaração do Zelensky, quer dizer, militarmente insana, de que um míssil interceptor vai destruir os mísseis balísticos russos. Isso não faz o menor sentido. Porque depois de 4 anos e meio, de todas as questões envolvendo os mísseis do Irã e de todas as nossas bases destruídas, eu só vou deixar isso aí. Isso praticamente prova que tudo que temos, PAC-3, SM-3, SM-6, os THAADs e assim por diante, não conseguiu detê-los. Então certamente não vai deter a Rússia, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa. Mas agora você tem algo tão irracional quanto o que o general Kellogg disse há pouco sobre a era dos navios de madeira, que você mencionou. Vamos ver se você consegue perceber um pequeno problema no que o general Ben Hodges diz sobre esta guerra. Acho indiscutível que o impulso mudou a favor da Ucrânia. Os ucranianos desenvolveram a capacidade de atacar, em profundidade, a infraestrutura de petróleo e gás da Rússia. Quero dizer, a mais de 1.000 quilômetros de distância, com precisão, contornando as defesas aéreas russas. E eles também descobriram como atacar a infraestrutura crítica em toda a Crimeia, para ajudar no isolamento contínuo da península e torná-la completamente insustentável. Isso será um golpe enorme para Putin, pessoas saindo da Crimeia em massa, tentando deixar o local, os militares também saindo de lá. E então, em algum momento, os ucranianos poderão ocupá-la. Não por meio de um desembarque anfíbio, mas simplesmente tomá-la, porque as forças russas terão partido. Quero dizer, a Crimeia não é tão importante assim para a Rússia. Quero dizer, eles simplesmente vão sair de lá. Porque, se a situação ficar desagradável, o que foi que ele disse? Sabe, Zaluzhny, o ex-comandante das Forças Armadas Ucranianas, que hoje é embaixador da Ucrânia em Londres, deu uma entrevista há uma semana, mais ou menos. Eles falaram sobre como os sistemas HIMARS foram neutralizados muito rapidamente pelos russos. E menciono isso porque as pessoas voltam 3 anos no tempo para Ben Hodges. Ele estava em todo lugar explicando como essa ofensiva ucraniana contra os russos dividiria as linhas russas em 2. Então os ucranianos, mesmo que não conseguissem chegar ao Mar de Azov, conseguiriam manter o corredor entre a Crimeia e a Rússia dentro do alcance dos HIMARS. E os HIMARS destruiriam toda a logística russa e a Rússia perderia a guerra. Era isso que Hodges dizia repetidamente durante todos aqueles meses que antecederam aquela ofensiva incrivelmente desastrosa. E agora ouvimos Zaluzhny dizendo: nós sabíamos que naquela época aqueles HIMARS já tinham se tornado ineficazes. Quer dizer, essas pessoas, sinceramente, ou não sabem do que estão falando, ou simplesmente escolhem mentir com tanta liberdade para promover suas próprias agendas e se apegar a essa luta maniqueísta, como Kelly corretamente apontou. Esse é o problema. Se você tem uma narrativa de vitória que domina tudo, como é que vai fazer algum acordo de paz? Como é que vai fazer qualquer concessão? E também existe, na minha opinião, essa ideia, nos 2 partidos políticos americanos, de que o dinheiro que gastamos, os 150 bilhões de dólares, ou seja lá quanto foi, que o governo Biden forneceu à Ucrânia, foi o dinheiro mais bem gasto de todos.
Porque vejam quantos russos estamos matando sem derramar uma gota do nosso próprio sangue. E é aí que eu chego com essa guerra. Não importa o que a Rússia faça. Se a Rússia reduzir todas as cidades da Ucrânia a nada, a escombros, isso não importa para essas pessoas, certo? Se os russos avançarem até o rio, por toda a extensão, até Chernihiv, ou seja lá onde for, isso não importa para essas pessoas. Eles ainda vão esperar que a Ucrânia continue lutando. E sabe, quero dizer, eles vão dar um jeito. Eu entendo a questão do efetivo, entendo a questão das defesas aéreas. Mas eles não se importam com isso, certo? Para eles, a Ucrânia deve servir de combustível na fornalha da guerra deles. E sim, acho que é por isso que essa guerra continua. Bem, é difícil contestar isso. É assim que as coisas estão se desenrolando. E no pouco tempo que nos resta aqui, quero abordar um fio condutor que meio que está por trás de muita coisa disso tudo. Vocês já fizeram alusão a isso um pouco, mas eu quero tocar nesse ponto. Quanto à nossa entrada direta na guerra contra o Irã, isso agora está bem claramente exposto. O secretário de Estado Rubio admitiu inadvertidamente, acho que no segundo dia, que seriam os israelenses que atacariam e que não poderíamos ficar à margem, porque seríamos deixados de lado. Netanyahu estava falando com Trump pouco antes disso e o convenceu de que assassinar o Ayatollah faria tudo desmoronar, como aconteceu na Venezuela e assim por diante. E Trump acreditou nisso. E obviamente acabou não sendo verdade. Ele foi contra seus próprios assessores de segurança nacional, contra as avaliações de inteligência dele e assim por diante. E agora, mais recentemente, tivemos a CIA culpando Israel pela ameaça inventada que deixou Trump escondido em um caminhão de buffet. E essa alegação de que o Irã planejava explodir o avião de Trump partiu de Israel, não dos Estados Unidos, e era considerada de baixa confiança, segundo a CIA. Então, parece que isso ainda está acontecendo. Mas, de novo, segundo Robert Barnes, que esteve em uma das conferências dele aqui há uma semana e meia, ele diz, e isso vem de conversas com Rich Barris, que a maré está virando. Ele disse que a posição política de Israel nos Estados Unidos se rompeu em seus alicerces, antes mesmo da guerra de 2026 ou do verão de 2025. Gaza colocou Israel em aparelhos de suporte vital na opinião pública americana e a guerra com o Irã agora desligou esses aparelhos por gerações futuras. Então, isso ainda não aconteceu no nível das elites. Mas, Kelly, você consegue ver alguma evidência disso? E claro, os números definitivamente mostram isso entre os amplos segmentos da população americana, a direita e a esquerda. Mas e no nível da elite de Washington, D.C.? Acho que você está vendo as rachaduras surgirem e bastante rapidamente, eu diria, por causa das eleições de meio de mandato. Então, há o reconhecimento de que Kamala Harris perdeu, em parte, por causa da política de Biden em Gaza. Esse é o lado esquerdo do espectro. Mas isso assustou profundamente os democratas aqui em Washington. E por isso você tem visto, de forma muito aberta, uma rejeição à AIPAC. A AIPAC se tornou uma palavra suja aqui em Washington, sinceramente. E é por isso que você tem visto a ascensão de candidatos democratas nas primárias. Muitos deles alinhados à DSA, os Socialistas Democráticos da América, ou pelo menos em parte simpatizantes. Porque a DSA e outros progressistas têm sido bastante abertos em suas críticas a Israel, na crítica de que houve um cheque em branco para Israel enviar armas e se envolver no que eles estão chamando de genocídio do povo palestino ali. Então, isso definitivamente virou a política democrata nessa cidade de cabeça para baixo. E a direita, eu acho que há um acerto de contas em curso. Tucker Carlson fez uma quantidade simplesmente inacreditável de... Eu não sei, ele acelerou não quero dizer o impulso da percepção de que Israel tem sido ruim para a política dos Estados Unidos, de maneiras que eu nem acho que conseguimos medir neste momento. Porque ele é um intelectual público, é um influenciador,
é um formador de opinião na direita, e ele já tinha um público fiel consolidado. Então ele disse às pessoas da direita que é aceitável questionar essa relação especial. Why? E a ele se juntam Marjorie Taylor Greene e, em parte, Megyn Kelly e outros, que simplesmente disseram: escutem, isso não é América Primeiro. Não foi nisso que eu votei. Eles veem o esgotamento das nossas munições, depois de termos repetidamente de tirar Israel de situações difíceis. E também destacaram as implicações humanitárias do nosso cheque em branco. Portanto, não se trata apenas de razões fiscais ou de segurança. Acho que as elites aqui, e fora dessa estreita faixa do Partido da Guerra no Capitólio, estão realmente questionando como avançar com Israel como parceiro. E no meu tempo como repórter em Washington, nunca vi as coisas mudarem de forma tão dramática. Não, isso realmente diz muita coisa. E, na verdade, há alguns dias, além daquele programa que o Gary mostrou, do Robert Barnes, tivemos a Marjorie Taylor Greene no programa, e ela foi enfática sobre isso. Ela deixou muito claro, e acho que é isso que está ajudando muitos, especialmente conservadores, a aderirem a essa ideia. Ela disse: escutem, isso não é, de forma alguma, algo contra os judeus. Isso não é antissemitismo. Trata-se de decisões políticas de Benjamin Netanyahu, de políticas que estão prejudicando o nosso país. É disso que se trata. Então estão separando as duas coisas, porque, é claro, a AIPAC e todas essas outras pessoas continuam tentando dizer: sabe, qualquer coisa contra Netanyahu é antissemitismo. E agora estão dizendo: sim, isso é bobagem, isso não é verdade de forma alguma. E acho que agora as rachaduras estão começando a aparecer. Matt, para onde isso vai? Especialmente à medida que nos aproximamos das eleições de meio de mandato. Que papel você acha que isso vai desempenhar? Para mim, a coisa mais interessante em tudo isso, Danny, é a difusão do poder da mídia neste país. E é por isso que você tem visto essa tentativa realmente exagerada de continuar tentando consolidar a mídia, assumir o controle da mídia. Seja Paramount, tentando comprar a HBO Time Warner para controlar a CNN. Sabe, todos nós entendemos que esse é o objetivo. O objetivo é assumir o controle dessas organizações de notícias. Quero dizer, certamente a Paramount adoraria ter um monopólio sobre seus filmes em streaming e coisas do tipo. Não me entenda mal. Mas em termos da direção de onde isso vem, de quem está por trás disso, trata-se de consolidar a mídia, de tentar recuperar algum controle. Porque essas estatísticas, esses dados e esses números e o efeito político de que a Kelly acabou de falar, no caso de Israel, surgiram apesar de a mídia tradicional americana, a mídia corporativa, está toda alinhada no apoio a Israel. Então, quando você disse antes que o único grupo demográfico que apoia essa guerra contra o Irã são os boomers da Fox, esse também é o único grupo demográfico que ainda apoia Israel nos Estados Unidos. Então, como isso aconteceu? Certamente não foi porque a CNN, a MSNBC, a Fox News, o Wall Street Journal, o New York Times e por aí vai, estavam, publicando todo tipo de discurso pró-Palestina. Quero dizer, isso aconteceu apesar de nossas instituições de mídia manterem sua lealdade ao seu tradicional viés pró-Israel. Então, para mim, isso é o mais importante. Como essa difusão do poder da mídia vai continuar e que efeito isso vai ter politicamente? Sabe, nessa disputa pelo Congresso, acho que este é o segundo maior número de atuais ocupantes de cargos que não vão concorrer à reeleição. Acho que há algo como 62 membros da Câmara não concorrendo. E acho que esse é o segundo maior número da história americana. E isso mostra muitos membros do Congresso percebendo: essas são disputas que eu não quero enfrentar. Talvez isso não seja tão fácil quanto era antes. Agora ainda temos um sistema incrivelmente corrupto, manipulado por redistritamento eleitoral e dominado pelo dinheiro. Então não quero que ninguém se entusiasme demais. Mas certamente o que vimos aqui é muito maior do que, acho eu, qualquer pessoa estaria disposta a prever 1 ou 2 anos atrás, em termos de mudança.
E só para concluir, Pode seguir. bem, eu só queria observar que, sabe, estamos mexendo com os nervos das pessoas, porque a mídia de elite e os guardiões de elite reconheceram que a esquerda e a direita vêm se aproximando nessa questão. E aí você vê essa mensagem agora. Se você é de direita e está achando que aquelas pessoas lá da esquerda estão falando a sua língua sobre Israel, saiba que elas são comunistas e adoram a jihad. E na esquerda eles dizem, escuta, se você sente que está começando a achar que Tucker Carlson e Marjorie Taylor Greene estão falando a sua língua. Saiba apenas que eles são antissemitas. E você vê essas narrativas surgindo. É para nos manter divididos e voltar aos velhos estereótipos. A gente não poderia de jeito nenhum estar junto, porque aquelas pessoas só fazem o que fazem porque amam a jihad e amam terroristas. E o outro lado porque é antissemita e simplesmente odeia judeus. Então tenha isso em mente. Algo está acontecendo por aí. E eles sabem que estamos chegando demais da verdade e ficando poderosos demais ao nos unirmos nisso. É quando as elites ficam realmente nervosas. That's when the elites get real nervous. Money goes a long way. O dinheiro vai muito longe, mas até as elites superpoderosas ainda estão sujeitas ao poder do povo. Nós ainda temos algum poder quando conseguimos concentrá-lo. E é por isso que eles estão, justa e razoavelmente, com medo. Kelly, mais uma coisa. Talvez isso esteja fora da sua área, não sei. Mas uma das coisas que alguns especialistas que recebemos aqui ultimamente disseram é que Benjamin Netanyahu também tem, em outubro, sua própria eleição, com a qual precisa se preocupar. E uma das coisas de que ele precisa é manter viva essa ideia de que qualquer coisa contra ele é antissemitismo, e reprimir todo esse material para continuar tendo controle sobre os Estados Unidos e assim por diante. Se isso começar a ruir antes de chegar lá, e especialmente se houver uma grande mudança, se não uma transformação profunda, em que tanto a direita quanto a esquerda reconheçam que simplesmente dar apoio irrestrito a Israel é uma proposta perdedora para nós aqui. Então isso poderia potencialmente prejudicar a capacidade de Netanyahu de se reeleger ou de seu partido se reeleger em outubro. Você tem alguma opinião sobre isso? In October. Do you have any thoughts on that? If he doesn't get reelected, he could be going to jail. Quero dizer, se ele não for reeleito, pode acabar na prisão. Então ele tem um incentivo extra para nos manter todos alinhados com a guerra e com a agenda dele. Pelo que entendo, um dos principais objetivos dele agora, além de, ficar fora da prisão, é fazer isso acontecer. Ele precisa sinalizar ao seu eleitorado, ao governo israelense, que Trump ainda é, seu copiloto, que ele ainda tem algum controle sobre o que acontece na política externa dos Estados Unidos, que ele e Trump ainda estão em sintonia. E Trump não está facilitando isso agora, porque está tentando proteger seu próprio legado político e sua sobrevivência. Então meio que vem deixando o Bibi de lado. E então, além de tudo mais, o que os israelenses vêm fazendo é despejar milhões, talvez bilhões de dólares em operações de influência aqui nos Estados Unidos para manter os sionistas cristãos do lado deles. Porque eles começaram a perder apoio, para manter os republicanos e a direita. Quer dizer, eles já reconhecem que perderam a esquerda. Os judeus americanos são, em grande parte, contra Netanyahu e seus projetos. Então, sim, dá para ver o desespero e o quanto eles têm interferido e manipulado por meio da mídia, por meio dessas campanhas de influência. Porque se ele não vencer, como dizemos, a própria sobrevivência dele estará em risco. Mas sabe de uma coisa? Infelizmente, eu não ficaria surpreso se ele conseguisse isso de alguma forma. Ele é muito bom em formar coalizões, sabe como manipular o sistema de lá. Então eu não contaria com a derrota dele tão cedo. Count on his loss anytime soon. Última pergunta aqui para vocês dois. Vamos primeiro ao match. Caso essas tendências no nosso país continuem prevalecendo e tenham efeito à medida que a eleição se aproxima e haja uma grande onda popular,
Não apenas uma onda azul ou algo assim, mas pessoas sendo eleitas e dizendo: ei, é uma proposta perdedora simplesmente fazer tudo o que Israel quer que façamos. Daqui para frente, isso poderia, depois de uma eleição, ajudar a nos tirar da guerra com o Irã. Certamente poderia. Embora agora a gente volte à pergunta: Donald Trump se importa ou não, certo? E agora estamos tentando entrar na cabeça de Donald Trump para entender o que, na visão dele, ele quer alcançar aqui. É possível, sim, mas veremos. Quero dizer, se os democratas assumirem o controle da Câmara, o Senado é menos provável, mas eles poderiam conseguir. Eu simplesmente não vi, por parte deles, disposição para parar a guerra. Eles aprovaram uma resolução sobre poderes de guerra. Foi apenas a segunda na história, tirando aquela de 2019 sobre o Iêmen. E Thomas Massie e vários democratas, incluindo Gregory Meeks, estão tentando apresentar uma legislação para, enfim, forçar uma decisão judicial sobre essa resolução de poderes de guerra. E eu realmente não, quer dizer, talvez eu tenha deixado passar, mas não vi que isso seja algo que eles vão retomar quando voltarem do recesso, junto com financiamento. Nossa, que grande surpresa. Votaram tantos democratas quanto eram necessários para aprovar a NDA. Eles precisavam de 7 democratas para aprovar a NDA. E conseguiram 7 democratas para aprovar a NDA. Certo? Quer dizer, a disposição deles de divulgar comunicados contra isso, sabe? Mas a indisposição de realmente fazer algo para impedir. E o precedente para isso, é claro, é o Iraque. Você volta e olha os comunicados do Partido Democrata sobre o Iraque durante todo o governo Bush, e olha o que eles diziam em comparação com a forma como realmente votaram sobre a guerra. E isso foi numa época em que tínhamos o que se chamava de financiamento para operações de contingência no exterior, o financiamento oco. Então, quando votavam os gastos, estavam votando em gastos diretamente para a guerra. Sabiam exatamente o que era aquele dinheiro. Não dava para alegar que era outra coisa, ou que estava escondido junto com outra coisa, ou que prejudicaria as tropas, ou seja lá o que fosse. E sim, isso ficou particularmente evidente nos primeiros anos da guerra. Eles votavam quase por unanimidade a favor do financiamento da guerra. E então, por volta de 2005, 2006, você começa a ver os democratas, as bancadas se dividem mais ou menos tanto no Senado quanto na Câmara, mas ainda assim, sempre havia votos suficientes para aprovar o financiamento da guerra. Então acho que é isso que vamos ter. Muita conversa e muito pouca ação. E Kelly, eu quase tenho medo de fazer esta pergunta. Sobre a outra guerra na Ucrânia. Se essa mesma tendência continuar e tivermos uma onda azul, e Deus nos ajude se isso também acontecer tanto na Câmara quanto no Senado, e os dois passarem para o lado democrata, e eu digo infelizmente, por causa de como isso poderia afetar a guerra na Ucrânia. É possível que os democratas tenham talvez algo próximo de uma margem à prova de veto para dizer: vamos começar a dar mais dinheiro à Ucrânia. Isso é uma preocupação? Sim, com certeza. Acho que se os democratas prevalecerem de alguma forma nas eleições de meio de mandato, eles vão garantir que esse fluxo para a Ucrânia seja retomado. E tem republicanos suficientes a favor disso para conseguir fazer isso. Você viu isso com o projeto de sanções, contra a Rússia do Lindsey Graham, que foi aprovado com bastante facilidade. 88-11. 88-11. Bem, quer dizer, acho que sou um pouco mais otimista do que o Matt em relação ao Irã, porque penso que, se os republicanos saírem enfraquecidos nesta eleição, mesmo que continuem no controle, mas ainda mais fracos, isso, somado ao fato de que esta é a guerra mais impopular da história moderna, fará com que o governo Trump seja essencialmente um pato manco depois das eleições de meio de mandato. Todo mundo vai estar de olho em 2028. Eu realmente acho que ele vai ter menos influência sobre os republicanos no Congresso e sobre o Partido Republicano de modo geral.
E todo mundo vai começar a pensar na própria sobrevivência política. E eles vão olhar para seus eleitores que estão dizendo: tirem a gente dessa situação. E acho que isso, somado aos próprios militares, vai fazer com que vejam Trump como um presidente em fim de mandato. Eles vão ver, e cada vez mais já estão vendo, Hegseth como uma força esgotada. E não acho que vá haver mais impulso, mesmo que tenha encolhido ainda mais, eu acho, na mídia, na esfera da mídia de direita, para manter essa guerra. Acho que os sinais estarão claros. E simplesmente acho que eles serão forçados a sair dessa guerra. Eu sinceramente acredito nisso, porque não acho que exista apoio para isso entre o público americano. E acho que isso é pior do que as guerras do Iraque e do Afeganistão. Certamente há um sentimento anti-guerra muito mais forte, muito mais cedo. Então vamos torcer para que essa tendência continue e para que ela realmente leve a não entrar numa guerra com Cuba, nem em qualquer outra guerra, aliás. E eu não sei, talvez como uma fantasia de Natal, eu pudesse pedir que não houvesse mais apoio à guerra na Ucrânia. Vamos ter que torcer por isso. Mas enfim, vamos aceitar o que der para conseguir. E como sempre, somos gratos a vocês dois por participarem hoje e compartilharem suas opiniões aqui. E quanto ao Kelly, ele está no Trip the Beltway com nosso amigo Jim Webb. Vimos que você o entrevistou recentemente. Você pode encontrar o Kelly lá, tripthebeltway.substack.com. E Matthew Ho está no Hex. Ele também está no Substack. Desculpe. matthewho.substack.com. Acompanhem os dois. Obrigado aos dois por participarem, nós realmente agradecemos. Obrigado, Danny. E nós também agradecemos a vocês. E nos vemos no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. We will see you on the next episode of the Daniel Davis Deep Dive.